Agora vamos aqui reagir à última notícia. Você vê que volta e meia a gente está reagindo aqui às notícias, aí entra uma propaganda, a gente está reagindo aos vídeos diretamente no canal do YouTube, né? No canal aqui, no caso da Jovem Pan Esportes, a gente está reagindo aos vídeos diretamente do canal do YouTube, então volta e meia entra uma propaganda, a gente tira e continua reagindo ao vídeo, tá bom? Agora é sobre a questão do Palmeiras. O Palmeiras está voltando a atuar em alto nível. Boa noite, amigos do Canelada. O Palmeiras volta para a liderança do Brasileirão. O Palmeiras vence um dos jogos mais difíceis que qualquer time desse Brasileirão vai ter, hein? O Internacional dentro do Beira-Rio, para se ter uma ideia do feito do Palmeiras do Abel Ferreira hoje, tá? Por que a gente tem que dar muita moral para essa vitória do Palmeiras contra o Internacional no Beira-Rio? Porque o Internacional do Roger Machado não tinha perdido dentro do Beira-Rio nesse ano. É a primeira derrota do Internacional do Roger Machado dentro do Beira-Rio nesse ano. O Palmeiras vai para Porto Alegre e aí é o que eu falo. Eu costumo cobrar muito aqui na Jovem Pan que os grandes times, aqueles que têm grandes elencos, que eles joguem bem, né? Além de vencer. Aí muita gente hoje vai falar, mas o Palmeiras não jogou bem. Cara, me desculpa, hoje é o típico jogo que não interessa se ganhou bem, se jogou mal. O que interessa num jogo dificílimo contra o Internacional, fora de casa, são os 3 pontos. E o Palmeiras consegue vencer um confronto, né, que era direto, porque o Palmeiras tinha 7 pontos, o Internacional tinha 5, se o Inter vence, passava o Palmeiras. E o Palmeiras vence o Internacional fora de casa e chega a 10 pontos, chega à liderança do Campeonato Brasileiro e agora seca o Flamengo, né? Seca o Flamengo que está ali na 3ª colocação, atrás do Fluminense e do Palmeiras, mas se vencer o Juventude, Flamengo que está jogando agora no Maracanã, passa o Palmeiras e volta para a liderança. Tudo leva a crer que Palmeiras e Flamengo provavelmente vão brigar forte até o fim desse brasileiro pela liderança. Uma boa tarde, boa noite, Bruno Prado, Mauro César Pereira, Flávio Prado também está chegando aqui para o programa. Agora, é um Palmeiras, como a gente diz, muito competitivo, né? É um Palmeiras que chega à sua 3ª vitória de 4 jogos no Campeonato Brasileiro e tem um empate. E é um Palmeiras, né, Mauro César Pereira, que decepcionou no fim da temporada passada, não conquistou títulos de expressão, decepcionou no Campeonato Paulista, passando aos trancos e barrancos, num grupo que tinha também São Bernardo e Ponte Preta, mas como diz John Textor, presidente do Botafogo, né, o Textor disse, para mim a temporada começa com as competições mais importantes. E agora, nas competições mais importantes, o Palmeiras começa voando, se não com futebol maravilhoso em todos os jogos, com resultado, né, Mauro? 100% de aproveitamento na Libertadores, líder agora do Campeonato Brasileiro, com jogos difíceis e chegando aí a 3 vitórias e um empate em 4 jogos, Mauro. E hoje era um jogo muito difícil contra o Internacional, né, Mauro? Salve, Thiago. Bem, primeiro, assim, essa referência sua aí do John Textor, né, do dono da SAF do Botafogo, aí eu discordo um pouco. Já tomou sapatada na Supercopa, na Recopa Sul-Americana, não se classificou no Carioca. Tudo bem que não é o mais importante, mas ficar fazendo papelão também não dá, né? Essa alegação que depois tudo vai mudar, né? Assim, todo ano que isso acontece. E o Palmeiras também não teve um bom começo. Eu acho que o Palmeiras tem um período recente de muitos títulos, isso dá a ele uma certa tranquilidade. Você vê que, mesmo perdendo o título estadual para o Corinthians, seu grande rival, não sofreu nenhum abalo maior, como a gente imaginava, mantém tudo, não muda nada, segue a programação normal. Agora os jogadores vão chegando, o time vai ganhando um pouco mais de ritmo, o time é competitivo,
e consegue uma vitória significativa contra o Internacional, né, que teve uma semana, para mim, assim, desastrosa para o Roger Machado, porque ele colocou contra o Fortaleza fora uma equipe mista, com muitas reservas, não perdeu por conta de um gol anulado, por um detalhe, aqueles gols de VAR, assim, coisa irritante, né, o ombro do Pikachu na frente, um gol bonito do Moisés. E ele depois até disse, não, é bom bater fora, mas se empatar fora tem que ganhar em casa. Aí empatou fora e perdeu em casa, quer dizer, fez 1 ponto em 6 possíveis, muito ruim essa semana do Inter de domingo para cá, com esses 2 resultados. E depois tomou o gol. Internacional, também foi um time que pouco criou, talvez não teve nem tanta dificuldade para neutralizar o ataque do Inter, com cruzamentos, com tentativas ali de forma até um pouco atabalhoada, e conseguiu conduzir aí o placar, quase faz um 2-0 com o chute do Estevão, inclusive, né? Logo depois de abrir o placar. E outro problema do Internacional é a jogada do gol, né? O Facundo fica completamente livre. A defesa do Inter toda vai para um lado e deixa o jogador do Palmeiras à vontade, ele vai lá e define a vitória. A vitória é muito importante, muito grande, mas é sempre bom lembrar que é só um começo de campeonato. Você vê, o Fluminense vai ser o Corinthians, o Fluminense tem 3 vitórias com o Renato, tem 9 pontos. O Palmeiras tem agora 10 pontos. O Fluminense está ali nos calcanhares, porque é muito pouco tempo, a amostra ainda é pequena, mas é uma vitória importante que pode pesar muito lá na frente, se o Internacional de fato for candidato ao título, né? Como muita gente imagina, porque aí você vai dizer que foi um confronto direto, né? Então, nesse momento, como muita gente acredita, e eu também, que o Inter possa até fazer um bom campeonato e brigar pelas primeiras colocações, essa vitória é uma vitória muito grande do Palmeiras e muito importante nesse momento, né? Em que o Palmeiras tenta dar passos no sentido da reconstrução do seu time. Que tal fazer um curso gratuito de ChatGPT e inteligência artificial? Com 4 aulas, com cerca de 2... É uma situação aí do Palmeiras, que o Palmeiras, eu concordo com o Mauro, realmente teve o mole do Inter, né, no gol do Palmeiras, na marcação no gol do Palmeiras. Agora, é um Palmeiras muito competitivo, né, Bruno? A gente sempre fala isso, chega na hora das competições, aquelas mais importantes, esse Palmeiras cresce muito. No ano passado brigou pelo Brasileiro de novo. Claro, perdeu aquele jogo em casa para o Botafogo, que foi um jogo determinante, mas era um baita time do Botafogo, também com Luiz Henrique, com Almada, né, Igor Jesus. Era um time do Botafogo que foi também o campeão da Libertadores, e que vale sempre lembrar, o Palmeiras, quando perde a Copa do Brasil e perde a Libertadores, ele estava sem o Estevão, que era ali o seu principal escape. Agora, que realmente a gente precisa, né, Bruno, elogiar o começo do Palmeiras nas principais competições do ano, precisa. É aquilo, mas o jogo do Palmeiras, o Palmeiras só pegou baba por enquanto na Libertadores. São Paulo e Flamengo também. E aí um dá mole dentro de casa, quer poupar time, perde. O outro, São Paulo, faz 2-0, aí tira Ferreirinha, leva um empate do Alianza Lima. E o Palmeiras não deu nenhum mole. E a gente tem que falar, esse jogo de hoje, né, Bruno, para o Palmeiras, eu acho que é o segundo mais difícil do Brasileirão. Eu acho que o primeiro deve ser o Flamengo no Maracanã, e depois o Inter, pelo futebol que a gente vê jogado no Brasil hoje em dia, né, Bruno? É verdade, é um jogo difícil, uma bela vitória, e com um detalhe do ano passado, é que o Palmeiras brigou pelo título. O Palmeiras é um time competitivo, mesmo quando não joga tão bem, ele perde pouco. O Palmeiras esse ano perdeu 2 jogos. E o Inter perdeu o primeiro jogo no ano. O Inter não tinha perdido nenhuma partida em 2025, perdeu pela primeira vez hoje. O Palmeiras perdeu 2 para o Novo Horizontino e para o Corinthians no primeiro jogo da final do Paulista. E na Libertadores é o único brasileiro que ganhou as 2. No Brasileiro empatou na estreia com o Botafogo, depois fez 3 vitórias. Então é um time que vai se acertando. E como diz o Vampeta, né, é mais fácil você acertar ganhando jogos, né? O Palmeiras ganhou alguns desses jogos da Libertadores e do Brasileiro jogando mal, e vai acertando o time, vai testando alternativas. O Estevão por dentro, o Felipe Anderson do lado, isso funcionou. Em alguns jogos o Bruno Fux fazendo um lateral direito, que é um zagueiro. Hoje foi o Giai, mas com o Fux também funcionou bem. Em alguns jogos é uma alternativa que o Abel ganha. E o Palmeiras vai se acertando e vai ser competitivo de novo. Aí o jogo do Inter hoje, além de ter vencido o Inter, que é difícil, é importante que o ano passado, onde o Palmeiras falhou, foram nos grandes jogos, nos jogos contra adversários mais difíceis. Na Libertadores cai para o Botafogo, na Copa do Brasil cai para o Flamengo. E no Brasileiro,
A grande diferença do Palmeiras para o Botafogo foram nos confrontos contra os 5 primeiros do campeonato, que foram Botafogo, Flamengo, Fortaleza e Inter, o adversário de hoje. E o Palmeiras ele ano passado não venceu nenhum desses times, que foram os 5 primeiros. E agora ele consegue vencer o Internacional no Beira-Rio logo no início do campeonato. Não sei se o Inter ficará entre os 5, mas é bem possível que fique. E ano passado ficou e o Palmeiras não conseguiu vencê-lo. Então agora o Palmeiras consegue vencer um time forte no Beira-Rio, que foi o que faltou no ano passado, vencer os grandes jogos, que entre os pequenos ele tropeçou menos que o Botafogo. Por isso que teve disputa, que a campanha entre os primeiros do Botafogo foi muito melhor. O Palmeiras equilibra com uma melhor campanha entre os pequenos. E agora o Palmeiras vence um jogo grande logo no início do campeonato. Tem outro jogo difícil domingo lá em Fortaleza contra o Fortaleza, mas é uma grande vitória, uma vitória que mostra é um resultado que o Palmeiras não conseguiu na temporada passada, vencer os times mais fortes do campeonato. É isso aí. O pessoal, eles fizeram os comentários, esses comentários aí, baseados Isso aí foi pós-vitória do Palmeiras frente ao Internacional, lá no Beira-Rio, na última quarta-feira. E, de fato, quando chega nas competições mais importantes, o Palmeiras consegue chegar com muita força. Dias atrás eu comentei aqui no canal um vídeo que nós lançamos aqui no canal dias atrás sobre o Palmeiras. Eu falava que a torcida do Palmeiras já pediam a cabeça do Abel Ferreira. Eu não sabia dessa estatística. O Palmeiras só perdeu 2 partidas esse ano. Então, a torcida já estava pedindo a cabeça do treinador, querendo a saída da Leila. Eu falava que ainda era muito cedo, e ainda é cedo. Muito cedo agora. Eu acho que é uma vitória importante essa última do Palmeiras lá no Beira-Rio, de 1-0, ganhar do Inter lá é dificílimo. Então, o Palmeiras não está afundado em uma crise onde se pode pedir a cabeça do treinador, saída do presidente, enfim. Eu acho isso loucura. É que a torcida do Palmeiras, ela é muito exigente. Eu achava que o do Atlético era exigente, mas o do Palmeiras, então, ela é exigente demais. Já queria saída do treinador. Então, eu falava que o Palmeiras está ainda passando por uma reformulação, dispensando jogadores, contratando novos jogadores. E até esses novos que estão chegando se adaptar à equipe, entrosar com os novos companheiros, vai demandar um tempo. E o clube pode sim ter alguns tropeços nas competições. É a coisa mais natural do mundo. E não é por causa disso que você já vai pedir a queda do treinador, a queda do presidente do clube. Tem que ter um pouco de paciência. Então o Palmeiras está começando a dar a volta por cima. Ainda é cedo para dizer o Palmeiras está no ponto. Ainda não, está no processo de reformulação. Mas eu nunca defendi saída do Abel, da Leila. Eu achava isso aí um absurdo. Então você observa que o Palmeiras novamente está, é o início do Campeonato Brasileiro ainda, é muito cedo para falar qualquer coisa, mas o Palmeiras a gente conhece a força do Palmeiras. E eles reagiram aí logo. Isso aí foi um pós-jogo depois do Palmeiras 1, Inter 0 lá no Beira-Rio. E aí eles falavam que o Palmeiras estava na liderança. Na realidade não, o Flamengo ganhou do Juventude por 6-0, se eu não me engano. Quem está na liderança do campeonato hoje, classificação de hoje, é Flamengo em primeiro lugar com 10 pontos, Palmeiras vem em segundo também com 10, Fluminense em terceiro com 9 e o Ceará com 4. Essa é a classificação hoje do Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras está dividindo praticamente a liderança junto com o Flamengo. Então são duas equipes que vão disputar esse campeonato, acredito eu, que até o final. Palmeiras candidatíssimo ao título, o Flamengo também. E a gente espera que esse campeonato seja um campeonato muito competitivo, né? Quem sabe o meu Galo aí não dê a volta por cima também, para competir com esses caras aí, com esses clubes, né? Melhor dizendo. Deixar para vocês um grande abraço. Esse aí foi o nosso Sport Face News desta sexta-feira. Hoje é dia 18 de abril.
A gente vai voltar em breve trazendo mais informações, mais notícias, com mais uma edição aí do Sport Face News. Agradeço a você que ficou, que vai acompanhar ou que está acompanhando com a gente essa live, esse noticiário aí esportivo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, tchau, tchau e até o próximo. Não posso deixar de te pedir que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, dá a sua opinião nos comentários, deixe a sua opinião lá e compartilha o nosso vídeo, né? Essa live ela vai ser editada, vai ser postada no canal, compartilha a nossa live. Muito obrigado pela sua audiência, tchau, tchau e até o próximo Sport Face News. Grande abraço.